Olá, internautas, estamos de volta aqui pela Jovem Pan Online. Hoje nós estamos falando sobre a psoríase, que é uma doença que tem, infelizmente, atingido cada vez mais um número maior de brasileiros. Quem está aqui conosco é a doutora Suzy Rabelo, que é dermatologista do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo. Doutora, nós temos algumas perguntas que vieram das ruas, que também tratam deste assunto, obviamente. Vamos à primeira questão. A psoríase é contagiosa? Não, a psoríase, como a gente já até se estendeu um pouco mais, não é contagiosa. Então, esses pacientes devem tomar sol, eles devem se expor à praia, tomando sol, para poder melhorar das lesões de psoríase. Então, as pessoas não devem exercer nenhum tipo de pressão para que a pessoa não se exponha, elas não devem ficar envergonhadas com a exposição. Eu sei que é constrangedor, então a gente tem que fazer um trabalho cada vez maior do reconhecimento da doença para que as pessoas saibam que aquilo não é contagioso, para diminuir cada vez mais essa pressão, né? Para que o indivíduo consiga se tratar de modo mais adequado, né? Nós temos mais uma pergunta, vamos a ela. Quais são os últimos medicamentos, os últimos tratamentos, né, que têm apresentado, né, eficácia comprovada? Existe muito discutido se o ultravioleta e outras técnicas que muitas vezes não têm resultado. Quais seriam os últimos tratamentos, de fato, com resultado bem efetivo? Existem vários tratamentos efetivos entre os medicamentos já antigos e os tratamentos novos, né? Existem medicamentos de uso tópico para psoríases mais restritas, né, como os corticoides, medicamentos manipulados à base de coaltar, que é derivado do alcatrão. Nesses medicamentos à base de alcatrão, você faz muito uso do medicamento e exposição ao sol. Né? Bastante efetivo nisso. E existem muitos medicamentos que você utiliza por boca, mais a exposição à fototerapia. Tá? Que seriam, não é o uso de câmara de bronzeamento artificial, é a fototerapia, é o uso de um equipamento com controle de energia do quanto você vai dar de radiação, tá? Isso é feito em consultório dermatológico, algumas clínicas especializadas que fazem a fototerapia, e o uso de alguns medicamentos como o Neltigazon, que é um medicamento excelente, que é a citretina, para controle. Existem outros medicamentos atuais, são chamados de imunomoduladores. Esses medicamentos são de introdução mais recente. Eles têm os seus efeitos colaterais potenciais, então não é para qualquer paciente que se presta. Todos os medicamentos orais usados para psoríase, eles trazem efeitos colaterais, maiores ou menores. Então a gente sempre vai reservá-los para o paciente que tem psoríase mais extensa, com mais necessidade do uso do que para aqueles pacientes com poucas lesões que você pode controlar com menos medicação. Então, esses medicamentos imunomoduladores, eles têm ainda outros riscos, então você precisa ver se esse paciente não tem uma tuberculose, se você não tem outras doenças associadas, porque eles normalmente abaixam um pouco a resposta imunológica do indivíduo. Então você precisa ver se esses pacientes podem usar essas drogas imunomoduladoras, mas são medicamentos muito bons que podem ser usados em certas circunstâncias. Agora, a senhora comentou da importância do sol nesse tratamento, né? Ele tem essa capacidade de fazer com que a doença regrida? Tem. O sol, ele consegue diminuir a população dos linfócitos T, que são aquelas células que eu comentei aqui no começo, estão envolvidas na gênese, no início da psoríase. Então, quando a gente toma sol, estas células, elas diminuem na pele. Então, todos os processos inflamatórios da pele, eles diminuem. Então, esse é o mecanismo de melhora da psoríase. Então, você toma sol e diminui a resposta inflamatória das células que estão ali na pele. Então, tomar sol faz bem para quem tem psoríase. E para quem tem predisposição à doença, ajuda a evitar o surgimento dela? Para quem tem a psoríase, sim. E outras doenças também, né? O sol... ele é bom para algumas doenças e péssimo para outras. Então, por exemplo, para quem tem lúpus, nunca toma sol. Porque o paciente lúpico ele vai desenvolver lesões de lúpus frente ao sol. Então, nós temos doenças que são desencadeadas pelo sol. Mas para a psoríase, em especial, você tem a melhora das lesões pelo sol. Para quem tem herpes labial, por exemplo, tomar sol, você tem desencadeamento de herpes. Porque você precisa daquelas células ali para que você não tenha lesão de herpes. Quando você toma sol e essas células diminuem ali no local, você acaba tendo crise de herpes. Por isso que às vezes as pessoas tomam sol e fazem herpes labial, né? Então, tudo depende da circunstância. Então, para a psoríase, tomar sol é bom.
Agora, doutora, para a gente poder finalizar, no caso do tratamento medicamentoso, há à disposição esse tratamento, inclusive na rede pública de saúde? Disposição de muitos dos medicamentos, nem todos, mas muitos dos medicamentos. Alguns desses medicamentos estão começando a entrar em certos protocolos, até mesmo na rede pública existe a possibilidade do uso de um ou outro desses medicamentos, e o paciente deve procurar para que se adeque o tratamento à necessidade dele. E a incidência dessa doença entre os brasileiros vem crescendo? Na realidade, existe uma certa estabilidade em termos de prevalência, né? A gente tem ao redor de 2% em média da população mundial com psoríase. O que acontece é que, como é uma doença crônica, às vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir acesso de novos pacientes ao tratamento, porque você não consegue muitas vezes dar alta do paciente na rede pública de um paciente que já está matriculado para poder albergar um novo paciente, né? Mas não é que está crescendo o número de pacientes. Você tem uma certa taxa fixa de novos casos ano, ok? Tá certo, hoje nós falamos um pouco mais sobre psoríase com a doutora Suzy Rabelo, que é dermatologista do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito desse trabalho, você pode consultar este site que vai aparecer aí no seu monitor, www.hospitalbandeirantes.com.br. Doutora Suzy, muito obrigada pela sua presença novamente e uma boa tarde. É um prazer, boa tarde para você e para todos que estão nos assistindo. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.